Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, chegou a hora de ficar bem informado. Está começando mais uma edição do Sim Notícias. E você vai ver o que foi destaque em Linhares e região nesta quinta-feira. Onda de crimes em Rio Bananal desafia a polícia. 5 detentos beneficiados por saída temporária não retornam para a penitenciária regional aqui de Linhares. No Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama, a Câmara de Vereadores de Linhares realiza evento de conscientização sobre a doença e mais. Termina nesta quinta-feira a segunda jornada científica da Faceli. Hoje também é dia da coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Confira ainda uma entrevista exclusiva com o governador Paulo Artung. E os assuntos do nosso esporte você confere com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Na Grande Vitória, quem nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência de sempre. Neste dia 19 de outubro é lembrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama. Aqui em Linhares, servidoras da Câmara Municipal participaram de um momento de conscientização sobre os cuidados com a doença. Conscientes da importância da prevenção, as mulheres acompanharam atentas as palestras preparadas especialmente para as servidoras da Câmara Municipal de Linhares. A ideia de promover essa conscientização foi do setor de enfermagem da casa. O câncer de mama, ele é o segundo tipo de câncer, que mais atinge as mulheres. E por causa desse dado, nós temos a preocupação em estar levando a informação para nossas funcionárias. Apesar de nós termos muita informação, só que mesmo assim muitas mulheres ainda não sabem, como se prevenir, aonde se tratar. Foram abordados assuntos como autoexame, a importância da mamografia, ultrassom das mamas e outros diagnósticos. A psicóloga convidada para uma das palestras falou do trauma que muitas mulheres sofrem quando descobrem a doença. Esse médico ginecologista, no entanto, lembra que o diagnóstico do câncer de mama não é uma sentença de morte. Câncer de mama tem cura, desde que seja descoberto no início, no autoexame que é feito, e outros exames complementares, no caso da mamografia, a ultrassom e a ressonância magnética. As pessoas, às vezes, elas não buscam a prevenção e deixam, para fazer o autoexame só quando tá com um nódulo e tal, aí vai à procura do médico e já aí pode ser tarde demais. Então, trazer isso para a Câmara, até onde tem várias servidoras públicas, é de muita importância, muito gratificante. Foi muito bom a palestra. Super importante para as mulheres se conscientizarem, para elas terem a consciência de que é necessário o autoexame e também a mamografia, No caso de mulheres mais velhas, fazerem a mamografia, mulheres com mais de 40 anos. Ao final do encontro, um ato simbólico foi realizado em frente à sede da Câmara Municipal. E para fechar esse momento de conscientização para o câncer de mama, elas fizeram aqui a soltura de vários balões em homenagem àquelas mulheres que passam por tratamentos e que estão em busca de um diagnóstico nesse dia de combate ao câncer de mama. O importante é que a mulher esteja fazendo o check-up, Principalmente, além do check-up, está fazendo o autoexame da mama durante o banho, pelo menos uma vez no banho, e está procurando fazer o check-up uma vez ao ano, com o ginecologista. A partir dos 40 anos está buscando fazer, o exame de mama, para assim estar podendo se prevenir. Pois é, o palhaço Risadinha, que fez essa brincadeira ao final da reportagem, fez uma dinâmica durante o evento e foi aplaudido pelos participantes. 5 internos da Penitenciária Regional de Linhares deixaram de voltar para a unidade após a saída temporária para passar o Dia das Crianças em casa com a família. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça, Sejus, por decisão da Justiça, 202 internos que cumprem pena em regime semiaberto receberam o benefício da saída temporária e deveriam retornar nesta quarta-feira à noite, mas 6 deles preferiram não voltar para a cadeia. De acordo com a Sejus, esse benefício está previsto na Lei de Execuções Penais e pode ser concedido a todos os presos que cumpram os requisitos estabelecidos. As saídas funcionam como uma preparação e adaptação do preso ao retorno do convívio em sociedade, uma vez que os detentos do regime semiaberto estão próximos de ganhar a liberdade.
Wanderson Santos Cruz, Diego dos Santos Gualberto, Antônio Jorge Lordeiro Pereira, Rogemar Jesus Nascimento e José Domingos dos Santos são agora considerados foragidos da Justiça. Vamos conferir a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Ter o próprio lar continua sendo o principal sonho do brasileiro. Algumas pessoas conseguem isso comprando o próprio imóvel, outras construindo em cima da casa do sogro ou da sogra, por exemplo. E são para essas pessoas que hoje eu vou trazer uma importante orientação. Até bem pouco tempo atrás, quem construiu quem construía sua casa sobre um imóvel alheio, ele não tinha para si o direito real da propriedade. E daí vinha uma confusão enorme, porque você imagina a típica situação de quem casa, vai construir a sua moradia em cima da casa do sogro, e aí, como nada na vida é eterno, o casamento acaba de alguma forma, seja por separação, divórcio, ou seja pela morte. E aí acabava surgindo uma confusão imensa. Para quem é a casa? A casa que foi construída acima da casa do sogro? Para o próprio sogro, que autorizou que se construísse em cima e não quer que a nora permaneça lá, principalmente se ela se casar com outro? Vai ser do genro, que acabou colocando dinheiro para a construção do imóvel? Ou vai ser se é do sogro ou da sogra realmente, porque eles têm mais filhos? Enfim, quem seria mais prejudicado, quem seria mais beneficiado? Essa era uma confusão que a gente enfrentava por longos anos no escritório de advocacia e o próprio judiciário precisava acabar com esse conflito. A solução judicial acabava sendo que o imóvel era determinado para o sogro, cabendo a ele ressarcir tão somente os valores que a pessoa conseguisse comprovar que foi gasto na construção. E era óbvio que isso não era uma solução justa. E aí foi pensando nisso que aconteceu uma mudança no Código Civil. Através da medida provisória 759, acabou se determinando uma coisa chamada direito real à laje. Agora, quem constrói sobre imóvel alheio, quem constrói sobre a laje do sogro, por exemplo, tem o direito de propriedade definitiva sobre ela. E pode, inclusive, ter a sua própria escritura. Essa é uma alteração legislativa que impacta a vida de milhares de famílias brasileiras e tem validade, inclusive, retroativa. Ou seja, a lei é válida para quem for construir sobre a casa do sogro aí, ou quem já tem essa construção já edificada sobre a laje. Por fim, é importante salientar que para se valer desse direito, esse imóvel ele precisa ter um acesso independente, né, para não ficar configurando aí como uma extensão, um puxadinho da casa do sogro. Esse tema ele possui inúmeras particularidades e vale a pena você se informar com seu advogado de confiança. Até a próxima. Obrigado, Dr. Cleilton, pela participação. Até a semana que vem. Agora você confere como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. Sexta-feira de sol e poucas nuvens. Em Linhares, temperaturas entre 17 e 36 graus. Colatina com mínima de 16 e máxima de 34. Em São Mateus, variação entre 18 e 35. Em Vitória, mínima prevista de 21 e máxima de 34 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, onda de crimes em Rio Bananal desafia a polícia. É um instante só. Terminou nesta quinta-feira a jornada científica da Facel, a Faculdade Pública aqui de Linhares. Alunos da universidade puderam interagir com acadêmicos de outros cursos e a comunidade nos 3 dias de evento. Foram 3 dias de intensa programação na Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a Facel. A segunda jornada científica reuniu palestrantes e acadêmicos dos 3 cursos oferecidos pela entidade. Professores, pesquisadores e estudantes puderam interagir durante a jornada e mostraram boa parte do conteúdo acadêmico que é produzido na instituição. Para esta aluna do curso de Pedagogia, uma experiência construtiva. Estou achando ótimo, estou achando muito proveitoso para nós, né? É uma oportunidade assim ímpar, única, né? Principalmente eu que estou terminando, então tá muito bom e é uma oportunidade que eu não podia perder. É uma forma também da gente estar divulgando, né, os trabalhos desenvolvidos aqui na faculdade. Há muitos trabalhos que têm viés social, trabalhos muitas vezes com cunho científico, né? E que são produzidos e estamos aqui à disposição para estar mostrando para a sociedade tudo que a Facel tem desenvolvido em prol dela, né? Durante a segunda jornada científica também foi inaugurada a nova Brinquedoteca, um espaço em que universitários do curso de Pedagogia poderão viver na prática o que irão vivenciar ao longo da carreira.
Principalmente incentivar a pesquisa, né? Porque no universo acadêmico a gente precisa pensar nisso, nesse sentido, para que os nossos alunos percebam a importância que a ciência tem para a formação deles profissionalmente falando. Bom, parabéns à Faceli por mais essa iniciativa, né? Bom, mudando de assunto, o aumento da criminalidade em Rio Bananal tem desafiado a polícia. Crimes diversos têm acontecido e a Polícia Civil está enfrentando dificuldades para investigá-los. A população de Rio Bananal anda amedrontada com tantos casos de furtos, roubos e violência sexual registrados na região. Só nesta semana, ações de ladrões deixaram vítimas, prejuízos e uma pergunta: cadê o trabalho policial para coibir os meliantes? Hoje, nossa reportagem foi à sala do delegado Walter Emilino Barcelos, que é para onde são levados os registros apurados. Todos eles são oriundos da cidade de Rio Bananal. Nós temos aqui violência sexual, nós temos tudo isso aqui referente ao homicídio, nós temos aqui outro homicídio e um crime de roubo. Nós temos aqui tráfico de droga, tráfico de droga, tráfico de droga, tráfico de droga. É tudo oriundo da cidade de Rio Bananal. O que vimos foi que existe uma grande demanda para poucas pessoas. Mesmo assim, a polícia já consegue dar explicações sobre muitas motivações de crimes diversos. Sobre furtos e roubos, o delegado disse que não houve aumento de casos, mas registrou que os últimos dias foram atípicos em Rio Bananal. Não é que aumentou, é que nos últimos dias teve uma incidência um pouco maior. Porque todos os crimes anteriores que haviam ocorrido, nós conseguimos resolvê-los e prender os autores, né? Essas últimas semanas ocorreram realmente uns crimes de roubo, mas nós já estamos diligenciando, questão de tempo, para nós poder também prendermos os autores, já os identificamos. Só que lá nós contamos com um só policial, então a gente precisa de auxílio dos policiais aqui de Linhares, que também são em números reduzidos, para atender Linhares e auxiliar Rio Bananal. Mas hoje nós já estamos diligenciando lá em Rio Bananal para identificarmos, localizarmos essas pessoas. O delegado também disse que a população precisa fazer a diferença junto com a polícia, dando informações sobre os criminosos. Nós temos lá um conselho de segurança ao qual ele se sentia ausente. Nós sentimos que a ausência das pessoas, da sociedade, no modo geral, dos representantes do comunitário, do CDL e outros mais, até da própria população. Porque a população pode nos ajudar. Primeiro, aqueles comerciantes se prevenindo. Não adianta ter uma loja bonita e com porta de vidro, porque a polícia não está ali para fazer segurança patrimonial. Ela também tem que contribuir, botando uma porta que possa proteger o seu comércio. Tá? Os produtores rurais nos passar, como já foi feito a reunião, nos passar o rol dos trabalhadores que eles estão trazendo de outro estado, para nós sabermos quem são essas pessoas que estão entrando no nosso município. Porque hoje mais de 90% dos crimes de grande monta, seja de tráfico de droga, alguns roubos e homicídios, são praticados por pessoas de fora do nosso estado, pessoas que estavam trabalhando nas propriedades rurais e cometeram esses crimes. E nós não tínhamos acesso à identificação deles. Era só conhecido por baiano, mineiro, e fica difícil assim. Se a população não contribuir com essas informações e com algumas precauções, fica difícil a polícia, seja a Polícia Civil e Polícia Militar, dar uma segurança digna à comunidade. A cidade conta com um conselho de segurança, só que as participações são baixas, dado ao grande problema que existe na região. Lá a gente vai discutir qual o problema que está acontecendo. Lá talvez eles saibam quem são as pessoas que estão praticando os pequenos furtos, quem são as pessoas que vieram de fora e se alojaram ali, se abrigaram ali. E aí, para a gente poder tomar uma providência. Se eles nos trouxerem, com essas informações, se eles participassem do Conselho de Segurança, a gente iria estudar uma forma melhor de trazer uma segurança melhor para aquela comunidade. Mas, infelizmente, até o presente momento, a sociedade está ausente do Conselho de Segurança. Num correspondente bancário, nos últimos dias, foram levados cheques, dinheiro e joias, estimados em R$20 mil. Antes disso, uma loja que vende celulares foi assaltada e diversos aparelhos foram levados. Para a maioria dos casos, já houve resposta até com prisão. Nós, em reunião no dia de ontem, até o próprio Ministério Público enfatizou o número de inquéritos policiais com soluções referente aos crimes ocorridos.
né? Nos últimos meses foi um volume muito grande. Em 10 dias nós tivemos aqui mais de 10 prisões em flagrantes, né? Então, quer dizer, mostra o trabalho que a Polícia Civil e a Polícia Militar está fazendo na região de Rio Bananal. Mesmo com esse índice de furto e roubo ocorrendo, nós estamos dando resposta, nós conseguimos chegar aos autores e os prendê-los. Pois é, as denúncias, né, sobre criminosos, de repente, se você tiver alguma informação que possa ajudar a polícia, pode ser repassada através do telefone 181, é o Disque Denúncia, claro que não precisa se identificar. Vamos conferir como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 428 a saca. Arábica 7, R$ 397. Conilon tipo 7 está valendo R$ 369 a saca. Altemar Félix atualiza agora as informações esportivas. Sim Esportes, oferecimento Paulus Esportes. Muito bem, Cláudio Henrique, o assunto hoje é fisiculturismo. Está aqui conosco o Juliano Ultimate, ele vai representar Linhares em competição estadual de fisiculturismo no próximo dia 11 de novembro no Centro de Convenções, lá na capital Vitória. Juliano pratica diversas modalidades, entre as quais o futebol americano, e tinha dado uma parada agora no fisiculturismo, mas agora volta a ter foco nesta modalidade. Está aqui o muque dele, ó. Se preparando lá na nossa parceira academia Premier, com todo o apoio. Juliano, bom, aí você vai disputar essa competição no dia 11 de novembro. 11 de novembro. Tô sabendo aí que você teve que perder peso, então a dieta é pesadinha, né? Sim, com certeza. Tem que ser rigoroso. Rígido. Você tava com quantos quilos? No meu off, eu fico entre 104 e 106 quilos. E teve que chegar a quanto? Eu vou competir na categoria até 90 quilos. Até 90 quilos, já deu para imaginar como é que é. Então, tem que se privar de muita coisa aí, balada, como é que funciona? O descanso, ele é primordial. As três coisas ali principais é o descanso, o treino e a dieta. Tem que estar tudo alinhado. E uma programação caseira, filminho, livrinho. Isso aí. Tá certo, é isso daí. Juliano Ultimate voltando a ser o nosso fera aqui de Linhares no fisiculturismo em âmbito estadual, dia 11 de novembro. Vamos acompanhar, vamos prestigiar. Obrigado, Juliano. Valeu. É Sim Esportes, aqui no Sim Notícias. Muito obrigado, Altemar, pela participação. Daqui a pouco, após o intervalo, você confere uma entrevista exclusiva com o governador Paulo Artung, falando sobre diversos assuntos, sobre as novas obras do governo do estado, sobre duplicação da BR-101 e outros temas, numa entrevista exclusiva concedida à jornalista Adriana Marques, da Record News Espírito Santo, Rede Sim, na Grande Vitória. Daqui a pouco. Nesse terceiro e último bloco do Sim Notícias, nós vamos acompanhar uma entrevista exclusiva que o governador Paulo Artung concedeu à nossa equipe da Rede Sim Record News em Vitória. Entre os vários assuntos, o governador falou sobre o retorno da atuação da Samarco, a duplicação da BR-101, a crise financeira e os projetos desenvolvidos pelo governo aqui no estado. A conversa foi com a nossa colega jornalista Adriana Marques. Enquanto muitos estados estão na UTI e vão fechar o ano de 2017 no vermelho, o Espírito Santo rema na direção contrária. Além de estar com as contas em dia, o estado ainda projetou um crescimento de 4,19% no orçamento para o ano que vem. Esse é um dos assuntos da entrevista de hoje com o governador Paulo Artung. Governador, muito bem-vindo ao Link. Alegria estar aqui com vocês. Governador, o senhor assumiu em 2015... fazendo vários cortes, dizendo que o senhor precisava colocar a casa em dia. Eu comecei a nossa entrevista dizendo que houve um crescimento de projeção do orçamento para 2018, inclusive com o anúncio de reajuste para os servidores e concurso público. Isso quer dizer que o senhor conseguiu colocar a casa em ordem, governador? Sim, conseguimos recolocar o Espírito Santo em cima do trilho, como eu costumo brincar. Quer dizer, nós vínhamos de um período de déficit orçamentário, 2013 quase 1 bilhão, 2014 mais de 1 bilhão, déficit é o seguinte, é o governo gastando mais do que arrecada, e aí 2015, 2016 e agora em 2017 nós estamos com um orçamento sendo executado dentro daquilo que é arrecadado. Então o governo parou de ter déficit, tem até um pequeno superávit, é muito pequeno,
né? E no ano que vem nós já temos uma previsão de uma receita um pouco maior, o que vai nos permitir dar outros passos em relação à qualidade de vida dos capixabas. O senhor partiu em busca de investimentos para o Espírito Santo. O senhor, inclusive, tem feito várias missões a outros países para trazer investidores para o nosso estado. Como é que tem sido essa receptividade? É um trabalho importante de diplomacia para atrair empresas dos diversos setores para o nosso estado. E estamos fazendo isso fora do país. Já fizemos algumas missões que os nossos secretários lideraram. Agora eu liderei uma missão na Itália. Vamos ter uma missão agora nos próximos dias nos Estados Unidos e vai ter uma missão do governo na China. Então, assim, fazer roadshow, fazer apresentação do Espírito Santo, mostrar o que nós estamos fazendo, como nós estamos, o nosso diferencial em relação ao Brasil e as potencialidades que nós temos apresentando para investidores nacionais e estrangeiros. O resultado está sendo muito bom, né? Você vê que lá na Itália, eu já saí de lá com uma empresa marcando posição de implantação, uma empresa da área química aqui no município da Serra. A gente falando sobre indústria e empresa, é inevitável a gente não falar da Samarco. O senhor esteve no Ministério do Meio Ambiente conversando sobre a situação da mineradora. O que o senhor pode dizer para a gente? Como é que está a situação da Samarco hoje aqui no estado? Eu estive com o ministro Padilha, tratando do assunto, acompanhado do Marcos Vicente, que é coordenador da bancada, do deputado Lelo, e depois estive no Ministério do Meio Ambiente. Quer dizer, nós estamos na fase final de licenciamento, nós queremos que esse licenciamento seja bem feito, queremos que a empresa cumpra com as suas responsabilidades. Esse desastre ambiental foi o pior da história do nosso país, então tem danos sociais, tem danos econômicos, tem danos ambientais. Nós queremos que a empresa e as suas sócias, no caso a Vale e a BHP, cumpram com a sua responsabilidade. E queremos que a empresa volte, né? Porque isso é importante para a economia do Espírito Santo, para a economia de Minas, para a economia brasileira, e é importante para uma coisa que é fundamental nesse momento: gerar emprego e renda para o nosso povo, para a nossa gente, para os capixabas e para os brasileiros. Governador, outra demanda, né, outro assunto importante para a pauta dos capixabas é a questão da BR-101, que foi tão falada esse ano diante das tragédias que nós tivemos. Como é que o senhor tem acompanhado essa situação da BR-101 e o contrato da Eco 101? Nós achamos que não faz sentido, né, uma obra que foi uma concessão que foi disputada em licitação, mais de um grupo disputou, foi dado desconto por esse grupo que ganhou, inclusive, um desconto alto. Não faz sentido o descumprimento de contrato. Se tem problema na execução do contrato nesse período, que sejam corrigidos esses problemas. É o papel da Agência Nacional do Transporte Terrestre, que a gente conhece como a NTT, né? Então nós estamos tensionando nessa direção. Eu, pessoalmente, aí eu falo por mim, eu sou a favor da presença do capital privado na infraestrutura, não só nas rodovias, nas ferrovias, mas também portos, aeroportos, transmissão de dados, geração e transmissão de energia. Eu sou a favor, mas evidentemente que eu sou a favor que o Estado regule bem, cumpra a sua obrigação, né? Que os usuários cumpram a sua obrigação, mas que aqueles que estão concessionados para prover o serviço também cumpra suas obrigações contratuais. Governador, outro assunto em pauta para os capixabas é a questão da violência contra a mulher. Há pouco tempo nós tivemos aí a morte da doutora Milena Gottati, foi um choque para o Estado, e diante de tanta violência, vocês lançaram um movimento contra a violência doméstica. O que vocês pretendem com esse movimento? É chamar os capixabas a participar, a se envolverem com o problema? Essa troca da violência pelo respeito, pela compaixão, pela solidariedade, é que nós precisamos fazer na sociedade. Então, a mudança cultural, nós temos que envolver a sociedade como um todo, o governo fazendo a parte dele, se responsabilizando pela sua parte, mas trazendo a sociedade para um grande... Por isso que a ideia é um movimento, né? Não é nem uma campanha, é um movimento de sociedade para mudar comportamento. E o Espírito Santo, que está tão bonito, sendo visto do lado de fora em tantas coisas, precisa ficar bonito em relação à violência de uma maneira geral e particularmente a violência em relação à mulher, que nós não estamos bonitos nessa fotografia, nem para nós, nem para o Brasil, de uma maneira geral. Então, nós temos que conseguir superar essa questão também. O senhor é do mesmo partido do presidente Michel Temer, mas nem por isso o senhor poupa críticas ao presidente, como, por exemplo, quando houve aí o aumento de impostos. Perfeito. Como é que o senhor avalia o governo Temer até agora?
A gente vem de um período muito ruim que começou com um debate mal colocado, um debate raso, né? Um debate sem profundidade na eleição presidencial. O que acontece depois, assim, tem nada bonito, né? Nós estamos vivendo aí talvez a pior quadra da nossa história, a pior crise da nossa história. Sempre quando tem uma crise, procura-se um culpado externo, né? Não tem culpado externo para achar. Estados Unidos está crescendo, Europa está crescendo, Ásia está crescendo. Nós é que emburacamos nesse período, quer dizer, essa crise é made in Brasil, né? E eu espero que algum espaço a gente tenha de racionalidade para a gente poder produzir uma melhoria a partir de 2018, um caminho sólido a partir de 2018 para o nosso país. É isso que eu espero. E morro de medo, confesso isso aqui ao vivo, morro de medo da gente embarcar em uma nova aventura em 2018, porque o país não aguenta uma nova aventura, sabe? Nós precisamos sair dessa quadra. Para isso nós precisamos ter racionalidade e não extremismo. Extremismo, bravatas, isso não vai resolver o problema nem do Brasil e muito menos do nosso povo, dos brasileiros. Nos bastidores da política, muito se conversa sobre a saída do senhor do PMDB. Inclusive o senhor ontem teve uma reunião, teve um encontro com o Rodrigo Maia. Existe a possibilidade do senhor governador ir para o DEM? Não, existe a possibilidade de eu migrar partidariamente, né? E tentar uma filiação que tenha compatibilidade com o meu pensamento político. Eu sou um político de centro-esquerda, eu sou um político que, na visão geral, eu sou um social-democrata, né, de pensamento. Quer dizer, eu sou alguém que começou lá militando lá no mundo do socialismo, lá no meu tempo de estudante, de líder estudantil, e pela leitura, pelo debate, na minha visão, eu evoluí para uma posição de centro-esquerda, né? Quer dizer, o que eu penso é buscar uma militância partidária que tenha compatibilidade com o meu pensamento político. Quer dizer, eu defendo reformas liberais na economia, o debate que eu faço permanentemente, mas eu tenho uma visão forte em relação à questão social. Nós somos um país extremamente desigual, nós somos um país marcadamente ligada à desigualdade social. Quer dizer, o último país a abolir a escravidão, isso é uma cicatriz, cicatriz do ponto de vista social na nossa história. Então, tem muito a fazer nessa matéria. E nós precisamos ter capacidade de fazer o país crescer de maneira integrada com a economia mundial, mas ao mesmo tempo distribuir renda e abrir espaços de oportunidades. Talvez a grande bandeira para o país é a igualdade de oportunidade para todos, abrir oportunidades principalmente para os nossos jovens, para que eles possam realizar os seus sonhos na vida do trabalho, a partir de uma educação qualificada e assim por diante. Então, é nesse caminho que eu vejo, talvez pensando em igualdade de oportunidade, pensando uma coisa: nós precisamos fazer uma revolução na educação pública brasileira para melhorar a formação dos nossos jovens. Tá certo, governador. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Link, deixar aqui o nosso espaço sempre aberto para o senhor. Eu que agradeço. Bom, nós agradecemos aí a Adriana Marques, né, pela entrevista, o governador Paulo Artung, que esteve nos estúdios da Rede Sim, lá em Vitória. O Sim Notícias de hoje vai ficando por aqui. Você, claro, pode continuar interagindo, ajudando a fazer o nosso telejornal, enviando sugestões para a nossa página no facebook.com/TVC Linhares. O nosso conteúdo pode ser revisto também no nosso canal direto no YouTube. Já o telefone de contato aparece aí, você pode ligar para a nossa redação, é o 3373-2000. Obrigado pela sua companhia de sempre. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.